Orando com o Santo do Dia, 18 de setembro, celebramos hoje São José de Cupertino, o santo que voava. A história de São José de Cupertino é uma das mais fantásticas entre o calendário dos santos, tendo dado origem a filmes belíssimos como O Santo que Voava, O Frade Voador, O Irmão Voador. São alguns nomes atribuídos a São José de Cupertino. José nasceu no dia 17 de junho de 1603, no vilarejo de Cupertino, em Nápoles, Itália. Era filho de uma família pobre, cheia de dificuldades. Às vésperas de seu nascimento, sua família foi despejada por causa de dívidas do pai. No despejo, a família perdeu até os poucos móveis que tinha. Por isso José nasceu num estábulo, na pobreza, assemelhando-se a Jesus já no nascimento. Sua vida, porém, seria marcada pela dificuldade e pela superação através da graça de Deus. Talvez por causa de toda a dificuldade que sua família passou, José cresceu com sérias dificuldades de aprendizado, tanto que não conseguia aprender a ler. Teve sempre uma saúde muito fraca na infância e adolescência. Nessa fase, por várias vezes, esteve entre a vida e a morte. Além disso, possivelmente por alguma falta de coordenação motora, era desajeitado com as coisas, estabanado. Por isso era quase sempre ridicularizado e motivo de chacota onde quer que chegava. Na linguagem de hoje, diríamos que José de Cupertino era vítima de bullying por causa de suas limitações. E ele tinha êxtases, inclusive na escola, tinha momentos que ele ficava paralisado, e isso era motivo, naturalmente, de gozação, de apelidos. José de Cupertino foi recusado pelos frades menores e conventuais. Ele sentiu-se chamado para a vida religiosa desde pequeno. Apesar de suas deficiências, tinha uma vida de oração profunda e uma intimidade com Deus tal que frequentemente tinha êxtases e dons extraordinários. Quando tinha 17 anos, pediu para entrar na ordem dos frades menores conventuais, onde 2 tios dele eram frades, porém foi recusado por causa de suas deficiências e também de sua aparência, que não ajudava muito. Rejeitado nos franciscanos, José de Cupertino tentou a ordem dos capuchinhos. Lá os frades tentaram inseri-lo em vários ofícios, sem sucesso. Constantemente ele entrava em êxtases e, sem querer, quebrava louças e objetos do convento. Somando-se a isso sua pouca capacidade de aprender, os capuchinhos também sentiram-se forçados a dispensá-lo. Nessa ocasião ele teve que tirar o hábito franciscano. Esta para ele foi a pior das provações. Tempos mais tarde, ele diz que foi como se sua pele tivesse sido arrancada. Que sofrimento, que humilhação. Esse homem foi marcado desde o início pela dor, pela paixão. Depois de algum tempo, os frades conventuais o acolheram como cuidador de uma mula no convento de Grotelha. Aos poucos, todos viram que José de Cupertino tinha uma vida santa, apesar de toda a sua limitação.
E ao constatarem sua vida de oração, sua austeridade, seu espírito de obediência, seu amor manifesto para com todas as criaturas, como São Francisco, e os dons sobrenaturais que se manifestavam através dele, decidiram admiti-lo como frade. Contra toda a lógica humana, José de Cupertino sentia em seu coração o chamado não só para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Sua dificuldade de aprender, porém, era grave. Ele simplesmente não conseguia. Assim, os frades iam levando o irmão José de Cupertino. E ele progredia pouco nos estudos. Chegou a época do exame para ser admitido como diácono. José entregou-se à Virgem Maria e foi fazer a prova. Na ocasião, ele foi interrogado pelo bispo de Nardo. Este pediu para José explicar o único trecho do Evangelho que ele, de fato, sabia. Felizes as entranhas que te trouxeram. José foi admirável em sua resposta e foi aprovado para o espanto de todos. Sobrenatural, sobrenatural. Mas ele se entregou a Nossa Senhora e ela cuidou de tudo. Após mais um tempo de estudos e dificuldades imensas, chegou o momento do exame oral diante do bispo de Castro. José de Cupertino foi juntamente com os outros confrades. Mais uma vez ele confiou-se a Nossa Senhora, pois sabia que humanamente não passaria. O bispo, porém, interrogou alguns e ficou tão admirado com as respostas precisas e sábias destes que decidiu aprovar todos os outros sem examiná-los. Dentre eles estava São José de Cupertino. Assim, o pobre analfabeto José de Cupertino tornou-se padre pela vontade de Deus. Por isso, ele se tornou o padroeiro dos estudantes. É isso mesmo. Ele é o padroeiro dos estudantes. Nós vamos fazer uma oração para você, estudante. Como sacerdote, São José de Cupertino destacou-se pela santidade e pela sabedoria extraordinária que Deus lhe dava. Tanto que teólogos, bispos, príncipes, reis e até o Papa vinham de longe para ouvi-lo. Multidões começaram a acorrer onde quer que ele estivesse, famintos de Deus, do amor e da sabedoria que emanava de sua vida e de suas palavras. Porém, apesar de tudo isso, ele não deixou sua vida simples de frade franciscano. Cuidava dos animais, limpava o chão, lavava as louças e fazia sempre os serviços mais simples. Trabalhava muito, a ponto de ele mesmo se apelidar de irmão burro. Era assim que ele se chamava, mas os outros chamavam assim também, chamavam ele de burro e tal, e ele continuava sendo sempre, mas algo extraordinário. Deus é maravilhoso, Deus é Deus. A vida de São José de Cupertino sempre foi marcada pelos dons extraordinários. Estes manifestavam-se sempre conforme a vontade de Deus. Percebia a alma das pessoas e aconselhava sobre aquilo que elas mais precisavam. Através dessas manifestações, Deus curava o coração de muitos que o procuravam. Acabava com desavenças, reconciliava inimigos e levava à misericórdia de Deus. Além disso, tinha o dom da levitação e dos êxtases nos momentos de oração.
E isso acontecia quase que constantemente quando celebrava a Santa Missa e quando rezava. Mas nem esses dons evitaram que ele fosse perseguido pela Inquisição. A inveja, o ciúme, as calúnias, a maledicência, você vê que é uma coisa comum na vida desses grandes, extraordinários santos, como São José de Cupertino, como São Pio de Petreutina, entre outros. A fama de santidade e os dons extraordinários manifestados na vida de São José de Cupertino despertaram até mesmo a Inquisição. Tanto que em 1653 ele foi transferido obrigado a sair de Assis. Foi obrigado a sair de Assis. Foi acusado de ser envolvido com bruxaria, com esse tipo de coisa. Quer dizer, foi por pouco que não o queimaram. Foi enviado para Petra, Rúbia, e mais tarde para Fossombrone, para que ele ficasse isolado até mesmo da comunidade dos capuchinhos. Quer dizer, mandaram o homem para um ermo. E ele tudo aceitou com obediência e humildade, sem murmuração. Os frades pediram, mas não conseguiram tê-lo de volta. Sua morte. 4 anos depois, em 1657, São José de Cupertino, que foi inocentado, na verdade não havia nada contra um homem santo, da maior austeridade, da maior integridade. Você vê como o diabo, o Satanás, entra no coração e na mente de pessoas para fazer o mal. Um homem desse, de uma santidade extraordinária, não tinha nada. E ele foi então transferido para Ósio, que ficava perto de Loreto. Quando chegou lá, disse: "Este é o lugar de meu descanso." Ele viveu ali mais 6 anos e faleceu no dia 17 de setembro de 1663. Imediatamente começaram as peregrinações ao seu túmulo e graças sobre graças foram alcançadas por milhares de fiéis através de sua intercessão. No ano 1767, foi canonizado pelo Papa Clemente XIII. Que vida linda, hein? Extraordinária. Vamos orar com São José de Cupertino. Na verdade, ele faleceu a 18 de setembro em Ósio, que fica perto de Loreto, em Ancona. Pois bem, como eu disse para vocês, ele é o santo padroeiro dos estudantes, dos aviadores, dos astronautas, porque ele voava de verdade. Então eu vou primeiro rezar a oração para os estudantes, o santo intercessor dos estudantes. Querido São José de Cupertino, purifica o meu coração, transforma-o e o faz semelhante ao teu. Infunde em mim o teu fervor, a tua sabedoria e a tua fé. Mostra a tua bondade ajudando-me e eu me esforçarei para imitar tuas virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amável protetor meu, o estudo geralmente é difícil, duro e entediante para mim. Tu podes deixar tudo isso mais fácil e agradável. Espera somente meu chamado. Eu te prometo um esforço maior em meus estudos e uma vida mais digna de tua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, que quisestes atrair a teu unigênito Filho, que foi crucificado, permite que pelos méritos e exemplos de teu seráfico José mereçamos chegar a ele, que contigo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. E a oração, outra oração para concluir. Ó Deus, que destes a São José de Cupertino a tua graça, que supera toda deficiência, dai também a nós a graça de superarmos nossas limitações físicas, psíquicas, mentais e espirituais. Pedimos a vossa ajuda especialmente nos estudos e nas provas, para que possamos servir-vos melhor nesta vida para a tua glória e para que alcancemos a vida celestial junto de ti, fonte de toda a vida, verdade e graça. São José de Cupertino, rogai por nós. Então, reze, invoque, você estudante, você que vai fazer exame, prova sempre a São José de Cupertino, e você que vai viajar de avião, sempre também reze, invocando São José de Cupertino para interceder por aqueles aviadores e por aquele voo. Amém? Amém. Divulgue esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo.